Alguma vez, você já percebeu como existem momentos na vida em que, de repente, tudo parece ficar em silêncio? É como se, de um dia para o outro, aquela rotina cheia de vozes, compromissos, pessoas e até mesmo sonhos começasse a se esvaziar. De repente, você se vê sozinho, sem a companhia que antes parecia tão essencial, sem aquelas conversas constantes que preenchiam os dias, e até mesmo sem as respostas de Deus que tanto esperava. É como se o céu ficasse em silêncio por um tempo. Mas o que você talvez ainda não tenha entendido é que esse silêncio não é um castigo. Esse afastamento repentino, essa solidão inesperada, tudo isso é, na verdade, um preparo. Pode ser que agora mesmo você esteja vivendo exatamente isso. Pessoas que antes faziam parte da sua caminhada simplesmente se afastaram. Portas que antes estavam abertas começaram a se fechar, e você sente como se tivesse sido colocado em uma espécie de deserto espiritual. Mas e se eu te dissesse que esse deserto não é um lugar de fim, mas de começo? Que antes de qualquer grande bênção, Deus escolhe trabalhar em você de uma forma profunda, tirando tudo o que não é necessário para que você esteja pronto para o que Ele vai fazer. Existem histórias na Bíblia que mostram exatamente esse processo. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de voltar para libertar o povo de Israel. 40 anos. E você sabe o que aconteceu ali? Ele não estava apenas isolado. Estava sendo moldado, preparado, transformado em alguém que seria capaz de cumprir um propósito muito maior do que poderia imaginar. Talvez você não precise de 40 anos. Mas é possível que precise desse tempo de silêncio para crescer, aprender e ser fortalecido. O problema é que quando Deus nos isola, a primeira reação costuma ser resistência. Você se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Mas na verdade não é um erro. É um treinamento. É como se Deus dissesse: eu preciso que você aprenda a depender só de mim, antes de colocar nas suas mãos tudo o que tenho para você. Se você parar para pensar, vai perceber que na maioria das vezes, o crescimento verdadeiro acontece justamente no silêncio. Não é no barulho, não é quando está tudo bem, mas quando você é levado a olhar para dentro, a rever suas prioridades, a confiar mais em Deus e menos nas circunstâncias. É nesse lugar de isolamento que Ele trabalha áreas da sua vida que ninguém mais poderia tocar. E olha que interessante, quando Deus decide te levar para esse lugar, Ele já sabe exatamente o que vai acontecer depois. Ele não está perdido, não está improvisando. Ele vê o quadro inteiro, enquanto você enxerga apenas uma parte. Por isso, esse silêncio, por mais desconfortável que seja, é parte de um plano muito maior. Então aqui vai um convite especial. Antes de seguir para o próximo momento do vídeo, escreva nos comentários a palavra confiança. Isso vai mostrar que você está entendendo que, mesmo sem todas as respostas, está disposto a confiar no processo que Deus está conduzindo na sua vida. Você já percebeu como os melhores treinadores de grandes atletas sempre fazem algo curioso? Eles não deixam o atleta direto na competição. Eles os colocam em treinos intensos, longe das multidões, sem os holofotes. Ali, sem aplausos e sem público, é onde os campeões são formados. Sabe o que isso tem a ver com você? É exatamente assim que Deus trabalha. Antes de te expor ao mundo, Ele te prepara no anonimato. Quando você lê sobre Davi na Bíblia, descobre que ele foi ungido rei, mas não subiu ao trono no dia seguinte. Sabe o que aconteceu? Ele voltou a cuidar das ovelhas. Isso parece estranho, não é? Ungido para ser rei e, mesmo assim, voltou para o trabalho comum, sem glória nenhuma. Só que foi naquele campo, sozinho, que Davi aprendeu a lutar contra leões e ursos, para depois enfrentar Golias sem medo. Se ele tivesse ido direto para a batalha sem aquele tempo de preparo, provavelmente não teria resistido. Acontece a mesma coisa com você. Esse silêncio que você está vivendo não é um castigo, é um campo de treinamento. Deus te coloca ali porque sabe que grandes batalhas virão, e você precisa estar pronto.
Ele não quer te dar algo para depois ver você perder, porque não tinha estrutura para sustentar. Por isso, não se assuste com o isolamento. Ele não significa abandono, significa propósito. Talvez seja nesse tempo de silêncio que você vai aprender a orar de verdade, que vai descobrir força que nem sabia que tinha, que vai conhecer Deus de uma forma tão profunda que nada poderá abalar a sua fé depois. E olha, vou te dizer uma coisa. Os maiores milagres da Bíblia não aconteceram quando tudo estava tranquilo. Daniel foi jogado na cova dos leões, e foi ali, no lugar de maior perigo, que ele viu Deus fechar a boca dos animais. Daniel capítulo 6, versículo 22. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, e foi ali, em meio ao fogo, que viram a presença de Deus andando com eles. Daniel capítulo 3, versículo 25. Percebe? É no silêncio, na prova, no isolamento que Deus mostra quem Ele é. Agora quero fazer um pedido diferente de tudo o que você já viu. Se esse vídeo já está fazendo sentido para você, antes de continuar, se inscreva no canal. Mas não faça isso só por fazer, não. Se inscreva porque você quer caminhar junto, quer aprender mais e crescer na fé. E eu quero que você comente aqui embaixo algo bem especial. Conte qual foi o momento mais desafiador em que você sentiu Deus perto de você. Assim a gente transforma essa sessão de comentários em um lugar de histórias reais, de apoio e de fé. Sabe, existe algo curioso sobre os momentos de solidão que Deus permite na sua vida. Eles nunca vêm no momento em que você espera. Na maioria das vezes, quando tudo parece estar indo bem, quando você está cercado de pessoas, quando os planos parecem finalmente começar a se encaixar, é justamente ali que algo inesperado acontece. Pessoas se afastam. Caminhos que pareciam certos ficam confusos. Oportunidades desaparecem. E você se vê sozinho, tentando entender o que está acontecendo. É nesse ponto que muita gente desiste, porque não compreende que o isolamento é, na verdade, um convite para um crescimento que talvez não pudesse acontecer de outra forma. Você já pensou em como é difícil ouvir a voz de alguém quando há muitas pessoas falando ao mesmo tempo? É quase impossível. E sabe o que acontece quando a sua vida está cheia de barulho? A voz de Deus fica sufocada pelo excesso de opiniões, de distrações, de conselhos humanos. É por isso que Ele às vezes permite que tudo fique em silêncio. Ele quer falar com você diretamente, sem intermediários, sem confusão, sem ruídos. É no isolamento que você aprende a diferenciar a voz de Deus de todas as outras. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Elias, por exemplo, um profeta ousado, enfrentou sozinho os falsos profetas no Monte Carmelo, mas depois passou por um momento de medo e solidão tão profundo que se escondeu numa caverna. E foi ali, naquele esconderijo silencioso, que Deus falou com ele, não através de ventos fortes, nem de terremotos, nem do fogo, mas numa brisa suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Percebe a diferença? Deus poderia ter usado algo grandioso para falar, mas escolheu o silêncio. Talvez Ele esteja fazendo isso na sua vida agora. Outra coisa importante que você precisa entender é que o isolamento revela muito sobre quem você é. Quando você está rodeado de gente, é fácil se apoiar nas opiniões dos outros, depender de palavras de incentivo, buscar reconhecimento. Mas quando tudo isso desaparece, sobra apenas você, Deus e a verdade sobre o que realmente está no seu coração. É nesse momento que as motivações erradas são expostas, que as feridas escondidas vêm à tona, e que Deus começa a curar áreas que você talvez nem soubesse que estavam feridas. E existe ainda outro detalhe que não pode ser ignorado. O isolamento prepara você para lidar com coisas grandes sem perder a essência. Há pessoas que recebem bênçãos enormes, mas como não passaram pelo processo, acabam se perdendo. A fama, o dinheiro, a influência, tudo isso pode destruir alguém que não tem estrutura para lidar com essas coisas. Deus não quer isso para você. Ele quer te preparar para que,
quando chegar o momento, você não seja apenas abençoado, mas seja capaz de sustentar essa bênção com maturidade, fé e equilíbrio. Olha, talvez agora você não entenda tudo o que está acontecendo. Talvez você até questione se Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que esse isolamento é uma prova do quanto Ele se importa. Se Ele não tivesse planos maiores para a sua vida, não perderia tempo te moldando. Ele te deixaria seguir do jeito que está, sem crescimento, sem mudanças, sem direção. Mas o fato de Ele te separar, te colocar num lugar de silêncio, mostra que existe algo a mais. Algo que vai exigir de você uma versão mais forte, mais madura e mais preparada. E sabe o que é mais bonito? Quando esse tempo de isolamento termina e Deus começa a trazer as respostas, você percebe que nada foi em vão. Cada lágrima, cada oração feita no secreto, cada noite em que parecia que nada ia mudar, tudo isso se transforma em testemunho. E a sua vida passa a ser uma prova viva de que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas sim trabalho nos bastidores. Agora respira fundo e guarda isso. O isolamento não é o fim da história. É apenas o capítulo onde o autor prepara o clímax, onde tudo começa a fazer sentido. E quando chegar a hora certa, você vai entender que esse silêncio foi, na verdade, o maior sinal do amor de Deus por você. Sabe? Uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa entender é que Deus não tem pressa. Você vive num mundo onde tudo é rápido. Mensagens instantâneas, entregas no mesmo dia, respostas imediatas para quase tudo. Mas quando se trata de crescimento espiritual, Deus não segue esse ritmo acelerado. Ele trabalha de maneira profunda e isso leva tempo. E esse tempo, muitas vezes, envolve silêncio e isolamento. É nesse momento que o coração humano entra em conflito, porque você aprendeu a associar rapidez com eficiência, mas Deus está mais interessado na transformação do que na velocidade. Ele não quer apenas te levar de um ponto a outro, Ele quer mudar quem você é no processo, para que você chegue ao destino diferente de como começou. Isso só acontece quando você é tirado da zona de conforto e colocado em situações onde precisa aprender a confiar sem ver tudo com clareza. Pensa em José, aquele jovem que teve sonhos grandiosos sobre liderança e sucesso. Ele não foi diretamente dos sonhos para o palácio. Pelo contrário, passou por rejeição dos irmãos, foi vendido como escravo, acusado injustamente e até preso. Tudo isso antes de se tornar governador do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 41. Se você olhar de fora, parece uma sucessão de injustiças, mas no final fica claro que cada etapa moldou o caráter dele. Se tivesse ido direto para o trono, sem esse processo, talvez não tivesse maturidade para lidar com tanto poder sem perder a essência. É isso que o isolamento faz. Ele quebra a pressa, remove o orgulho, revela o que está escondido e fortalece aquilo que você precisa carregar quando chegar o momento certo. E esse processo não é algo que você pode apressar, porque o que é profundo leva tempo para ser construído. Deus trabalha como um artista que esculpe cada detalhe, com paciência, sem se preocupar com quem está assistindo ou com os aplausos. Muitas vezes esse processo envolve também abrir mão de coisas que você achava que eram indispensáveis. Talvez amizades que não iam te levar para lugar nenhum, hábitos que só estavam te prendendo, planos que eram mais sobre ego do que sobre propósito. No isolamento, tudo isso vem à tona, porque sem distrações você finalmente consegue ver com clareza. E não é fácil. Dói perceber que certas pessoas não vão continuar na caminhada com você. Dói abrir mão de sonhos antigos para receber algo novo. Mas esse é o preço de crescer, de ser moldado para algo maior. E aqui está algo que você precisa entender. Deus não desperdiça dor. Ele não permite que você passe por esse processo apenas por passar. Cada lágrima, cada noite difícil, cada oração aparentemente sem resposta, tem um propósito específico. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que esse tempo que hoje parece tão confuso
foi o alicerce de tudo o que viria depois. Talvez agora você não consiga enxergar o quadro completo, mas é como um artista pintando um quadro gigantesco, enquanto você vê apenas uma pequena parte da tela. Do seu ponto de vista, pode até parecer sem sentido, mas quando a obra estiver pronta, vai ficar claro que cada traço tinha um motivo. Por isso, ao invés de se perguntar por que Deus está demorando, pergunte o que Ele quer te ensinar nesse processo. Porque uma coisa é certa, ninguém sai igual de um tempo de isolamento. Ou você se aproxima mais de Deus, ou se torna mais amargo. E a escolha de como esse processo vai te transformar depende da sua postura agora. Quando você entende isso, começa a ver o isolamento não como um castigo, mas como um investimento divino. Deus está investindo em você, e Ele nunca investe onde não há potencial. Se Ele está te moldando, é porque sabe que existe muito mais dentro de você do que você mesmo imagina. Posso seguir para o próximo bloco? Você já reparou como, na maioria das vezes, as respostas mais profundas da vida surgem nos momentos em que você é forçado a parar? Quando tudo está correndo bem, com a agenda cheia, com a cabeça ocupada, dificilmente há espaço para reflexões profundas. Mas quando Deus permite que a correria desacelere, quando algumas portas se fecham e o silêncio parece dominar, é aí que você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. É como se, sem distrações, finalmente fosse possível ouvir a própria alma e, mais importante ainda, a voz de Deus. E aqui está uma verdade que talvez você não tenha notado. O isolamento é, muitas vezes, a sala de aula onde Deus ensina as lições mais importantes. Ele usa esses momentos para te mostrar quem você é de verdade e, principalmente, para revelar quem Ele é. Quando tudo está bem, é fácil dizer que confia em Deus, que tem fé, que acredita em suas promessas. Mas é no silêncio, na ausência de respostas rápidas, que essa fé é realmente colocada à prova. Pensa em Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas o tempo passou e nada acontecia. Ano após ano, o silêncio parecia aumentar, até que finalmente, quando já parecia impossível, a promessa se cumpriu. Gênesis capítulo 21, versículo 2. Você percebe o padrão? O silêncio nunca foi um sinal de abandono, mas de preparação. O tempo de espera moldou a fé de Abraão de uma forma que nada mais poderia ter feito. E talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida. Esse período em que você sente que nada está avançando pode ser justamente o tempo em que Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, fortalecendo sua fé e preparando o terreno para algo muito maior. O isolamento, por mais desconfortável que seja, te força a lidar com áreas internas que, de outra forma, você poderia continuar ignorando. Há coisas que só vêm à tona quando você está sozinho. Medos escondidos, inseguranças profundas, feridas antigas. Tudo isso surge no silêncio. E não é porque Deus quer te ferir mais, mas porque Ele quer curar o que estava escondido. É como uma ferida que precisa ser exposta para finalmente cicatrizar. Enquanto você está ocupado demais, com muitas vozes ao redor, talvez nem perceba o quanto certas áreas da sua vida precisam de atenção. O isolamento tira tudo isso da sombra e traz para a luz. E não é apenas sobre você. Muitas vezes Deus também usa esse tempo para te dar clareza sobre a sua missão, sobre o propósito maior da sua vida. Moisés estava no deserto quando teve o encontro com Deus na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Paulo passou um tempo sozinho antes de iniciar seu ministério. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Até mesmo Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 2. O isolamento precede grandes mudanças porque é ali que Deus fala sem concorrência, sem distrações. E aqui está um ponto que pouca gente comenta. O silêncio também filtra relacionamentos. Há pessoas que só ficam por perto quando tudo está bem, quando há benefícios, quando a caminhada parece fácil. Mas quando você entra no processo do isolamento, só permanece quem realmente tem propósito na sua vida.
É como se Deus usasse esse tempo para remover aquilo que não vai fazer parte do próximo capítulo da sua história. E por mais doloroso que isso possa ser, é necessário. Por isso, ao invés de ver esse momento como uma pausa sem sentido, comece a enxergá-lo como uma transição. Você não está parado. Você está sendo preparado. O isolamento é o intervalo entre o que você era e o que você está prestes a se tornar. E quando esse tempo terminar, nada mais será igual, porque você não será mais o mesmo. Você já percebeu como antes das maiores vitórias da vida, sempre existe um período de silêncio, de espera, de incerteza? É como se houvesse uma calmaria estranha antes da grande tempestade, mas no caso de Deus, essa calmaria não é para destruir, é para preparar. O isolamento que você está vivendo agora não é a pausa final da história, mas o prelúdio para algo muito maior, algo que, quando acontecer, vai fazer cada segundo desse silêncio ter valido a pena. Veja como isso acontece na Bíblia. Antes do povo de Israel conquistar Jericó, eles passaram 6 dias apenas marchando ao redor das muralhas, sem dizer uma palavra. Josué capítulo 6, versículos 3 e 4. Silêncio total, nenhuma espada levantada, nenhuma trombeta soando, nenhuma palavra de guerra. Apenas passos. Se alguém olhasse de fora, diria que aquilo não fazia sentido algum. Mas no 7º dia, quando Deus mandou gritar, as muralhas caíram de uma vez. Percebe o padrão? O silêncio não era abandono, era estratégia. Era o processo antes da vitória. Talvez você esteja exatamente nesse momento, marchando em silêncio, sem ver sinais de mudança, sem entender por que nada parece avançar. Mas o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó continua trabalhando hoje. Ele usa o silêncio para alinhar tudo, para te ensinar a obedecer, a confiar mesmo quando não há evidências visíveis de que algo vai acontecer. E sabe o que é mais curioso? Esse tempo de silêncio também serve para te ensinar a valorizar as vitórias quando elas chegam. Quando tudo vem fácil, é comum não dar tanto valor. Mas quando você atravessa noites de oração, dias de incerteza, meses de espera, a bênção deixa de ser apenas um presente e passa a ser uma marca profunda da fidelidade de Deus na sua vida. Você não apenas recebe, você testemunha. Olha para José novamente. Quando ele se tornou governador do Egito, depois de anos de sofrimento e silêncio, ele pôde dizer aos irmãos que tudo o que aconteceu, a rejeição, a escravidão, a prisão, foi Deus transformando o mal em bem para salvar muitas vidas. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Isso só é possível dizer quando você já atravessou o silêncio e chegou ao outro lado. E há algo ainda mais poderoso nisso. O isolamento não apenas te prepara para a vitória, mas te transforma na própria vitória. Como assim? Porque o maior milagre não é apenas o que acontece ao redor de você, mas o que acontece dentro de você. Você pode receber a bênção sem amadurecer, mas quando ela chega depois do isolamento, você não apenas tem algo novo, você é alguém novo. Esse processo também te ensina a discernir a voz de Deus em meio a tantas outras. No barulho, é fácil confundir opinião humana com direção divina. Mas quando Deus te leva para o silêncio, a única voz que resta é a dele. E é nesse momento que você aprende a ouvir, a confiar, a obedecer mesmo quando não faz sentido. E tem mais. As grandes vitórias quase sempre vêm depois das maiores lutas. Davi só derrotou Golias porque antes enfrentou ursos e leões no anonimato. Daniel só viu a boca dos leões fechada porque antes foi fiel em oração, quando ninguém estava vendo. Os amigos de Daniel só testemunharam a presença de Deus na fornalha, porque não se curvaram diante do rei, mesmo quando parecia que seriam destruídos. É assim que funciona. O isolamento é o campo de treinamento para as batalhas que vão revelar a glória de Deus na sua vida. Então, se hoje você sente que está no meio do silêncio, sem respostas, sem direção, lembre-se, as maiores vitórias começam assim.
O que parece atraso é, na verdade, preparação. O que parece solidão é presença disfarçada. Deus está trabalhando, e quando chegar a hora você vai entender que o silêncio foi o alicerce de tudo o que Ele construiu para você. Chega um momento em que o isolamento termina. E, de repente, aquilo que parecia sem propósito começa a se encaixar como as peças de um quebra-cabeça. Lembra de todas as noites em que você orou sem ver nada mudar? Lembra de todas as portas que se fecharam, dos convites que não vieram, dos amigos que sumiram, das oportunidades que escaparam pelas suas mãos? Pois é. Chega a hora em que Deus vira a página e você percebe que cada detalhe tinha um motivo. Não era para te punir, mas para te preparar. Não era para te diminuir, mas para te moldar. Você pode não ter percebido, mas enquanto você chorava, Ele estava construindo algo nos bastidores. Enquanto você se sentia esquecido, Ele estava alinhando pessoas, tempos e lugares para que tudo acontecesse na hora exata. O isolamento não é o fim da história, mas o começo de uma nova fase. E essa fase tem nome: propósito revelado. José, por exemplo, depois de anos preso, foi chamado pelo faraó para interpretar um sonho. Em questão de minutos, ele passou de prisioneiro a governador do Egito. Mas se tivesse sido promovido antes, ele não teria aprendido a sabedoria, a paciência e a humildade necessárias para governar uma nação inteira. Percebe? Deus não tem pressa, Ele tem propósito. E o mais interessante é que quando essa virada acontece, você não sente apenas alegria, sente uma profunda gratidão. Porque você entende que se tudo tivesse acontecido no seu tempo, talvez você não estivesse pronto. A vitória sem preparo vira peso, mas a vitória no tempo certo vira testemunho. Nesse momento, tudo aquilo que parecia perda começa a se transformar em ganho. As pessoas que te deixaram para trás, Deus mostra que elas não faziam parte do destino que Ele planejou para você. As oportunidades que você perdeu, Ele revela que tinha algo muito maior esperando. Aquelas orações que pareciam sem resposta, você percebe que estavam sendo respondidas de forma diferente, mas muito melhor do que você imaginava. E aqui existe uma verdade que muita gente ignora. Nem sempre Deus vai trazer de volta tudo o que você perdeu. Às vezes, Ele substitui por algo totalmente novo, algo que você nem sabia que precisava. O isolamento é uma porta fechada para algumas coisas, mas também é a chave para abrir outras muito maiores. E tem mais. Quando chega esse tempo de revelação, você percebe que não é apenas sobre você. Deus te molda para que você possa impactar outros. Assim como José salvou uma nação inteira da fome, o propósito de Deus na sua vida sempre vai além do seu conforto pessoal. Ele te prepara para ser resposta para outros. Então, se você sente que está entrando nessa fase de transformação, celebre. Porque o mesmo Deus que te levou para o deserto é o que vai te levar para a terra prometida. O mesmo que permitiu o silêncio é o que vai te exaltar no tempo certo. E quando Ele faz, não há homem, circunstância ou inimigo que possa impedir. Chegamos ao momento final desta caminhada. E talvez agora você consiga entender que cada passo, cada silêncio e cada lágrima tiveram um motivo. Não foi acaso, não foi perda de tempo. Foi preparação. Você pode até ter sentido que estava sozinho, que ninguém enxergava sua luta. Mas Deus sempre esteve presente, ajustando os detalhes da sua história. Sabe? Há momentos na vida em que tudo o que precisamos é de uma perspectiva diferente. Enquanto você olhava para as portas fechadas, Deus estava olhando para a estrada inteira que estava sendo construída à sua frente. Enquanto você se perguntava por quê, Ele já estava escrevendo o para quê. Isso muda tudo, não muda? E agora, eu quero fazer um convite diferente. Não é apenas para você assistir e ir embora como quem fecha um livro e deixa na estante. É para você fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão redescobrindo a fé, a esperança e a força que vem de Deus. Então,
Antes de seguir com sua rotina, se inscreva aqui no canal. Mas não faça isso só por fazer. Faça para continuar essa jornada conosco, para que cada novo vídeo seja uma oportunidade de renovar sua fé e encontrar respostas que talvez você nem sabia que precisava. E eu quero algo a mais de você. Compartilhe aqui nos comentários a sua história. Conte para a gente como Deus tem falado com você, quais portas já se abriram, quais milagres você já presenciou ou está esperando acontecer. Essa não é apenas uma caixa de comentários. É um espaço onde vidas se conectam, onde testemunhos fortalecem uns aos outros, onde cada relato vira parte de algo muito maior. Se você gostou deste vídeo, fale o que mais te marcou, o que abriu seus olhos, o que te fez refletir de verdade. Porque quando você compartilha sua experiência, você não apenas interage, você semeia fé no coração de alguém que pode estar lendo e precisando dessa palavra hoje. Então, vamos juntos? Se inscreve, ativa o sininho, conta sua história e ajuda essa comunidade a crescer não apenas em número, mas em propósito. Porque aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É encontro, é transformação, é fé em movimento. E lembre-se, o Deus que te trouxe até aqui não vai te deixar agora. Ele começou uma boa obra na sua vida, e como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Ele vai completá-la até o fim.